esse é o Evangelho sem igual. Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Agora, a partir do versículo 15. Vamos ler do versículo 15 até o versículo 22. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Tá, vamos esperar mais um minutinho. João capítulo 21, versículo 15 até o versículo 22 diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar que o gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou-lhe a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue. Esse para mim é um texto impressionante da Bíblia. Porque esse texto narra o encontro do pecador com Deus, o encontro do traidor com Deus. Esse é o segundo encontro que Pedro tem com Jesus após a ressurreição. Jesus havia se encontrado com Pedro dias antes, momentos antes, narrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5. Muito obrigado, irmão. Capítulo 15, versículo 5, narra o primeiro encontro de Pedro com Deus. E agora, nesse segundo encontro, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E por 3 vezes nos pergunta. As 2 primeiras perguntas que Jesus faz, Jesus usa o verbo ágape, o verbo agapau. Pedro, você me ama? E por 3 vezes Pedro responde: Senhor, eu te filéu. O amor ágape é o amor mais profundo que Deus pode ter pelo ser humano e que o ser humano pode ter sentido pelo outro, por Deus. O amor filéu é o amor gostar, é o amor do querer bem, é o amor de ter afinidade. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você me agapas? E Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu te filéu, eu gosto muito do Senhor, eu tenho consideração profunda por ti. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me agapas? E Pedro torna a insistir: Senhor, eu te filéu. E Jesus começa a entender o que Pedro sentia por ele. Jesus começa a entender a visão que Pedro tinha. E pela terceira vez, Jesus agora pergunta para Pedro: Pedro, tudo bem, eu estou te entendendo. Você me filéu, você gosta de mim, mas você me filéu, você gosta de mim, você tem consideração por mim, mas é de todo o
aí Pedro responde: Senhor, eu tenho muita cooperação com o Senhor, eu gosto muito do Senhor, mas é de todo o meu coração, é com todas as minhas forças, é tudo que eu tenho, é tudo que eu posso dar. E é por isso que Deus é um Deus de amor, porque Deus poderia exigir de Pedro e poderia exigir de cada um de nós: eu quero que você me ame, me agape de todo o seu coração. Mas Jesus não faz isso. Jesus ele respeitou o sentimento de Pedro e falou: Pedro, hoje é tudo que você tem para dar, então eu aceito esse tudo que você tem. É pouco, mas é tudo que você tem, e você está dando de coração. Jesus ele não aceitou os 5 pães e 2 peixes daquela criança, daquele jovem. Ele aceitou o seu coração. Tudo que Pedro tinha para dar, aos olhos humanos talvez fosse pouco, mas Deus viu o coração dele. Pedro, é tudo que você tem para dar, mas é de coração, eu aceito. E aí, depois desse primeiro momento, depois de uma noite inteira pescando, depois de uma noite inteira esperando por um milagre, agora Pedro tem esse encontro com Jesus. E Pedro e Jesus começam a caminhar na areia da praia. O penúltimo encontro que Jesus havia tido com Pedro antes da crucifixão. Jesus havia anunciado a sua morte, e Pedro falou: isso está narrado em Mateus capítulo 21, Mateus capítulo 26, do versículo 31 a 35, narra o último encontro que Pedro teve com Jesus antes da crucificação. E Jesus anuncia a sua morte, e Pedro fala: Senhor, isso não vai acontecer contigo jamais. E Pedro, um temperamento muito impetuoso, Pedro fala que isso nunca vai te acontecer. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, você vai me negar? Essa madrugada ainda você me nega? E Pedro, de ficar silêncio, não. Pedro retrucou Jesus. Olha, talvez a falta de respeito de Pedro. Pedro retruca Jesus e fala: Senhor, isso não vai te acontecer jamais. Isso não vai acontecer. Eu estou pronto para ir contigo até a morte. E nós sabemos tudo o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus. O verbo grego ali usado para a negação de Pedro não é que Pedro negou. Pedro não negou. Pedro amaldiçoou. O verbo ali não é o verbo negar, é o verbo amaldiçoar. Pedro amaldiçoou a Cristo as 3 vezes. Foi isso que Pedro fez. E agora Pedro, no seu segundo encontro com Jesus convida ele para andar, para caminhar na areia da praia. E eles dois começam a andar. E aqui há um processo de transformação na vida de Pedro. E os dois começando a caminhar na areia da praia. O que Jesus faz com Pedro? Jesus começa a narrar com que gênero de morte Pedro havia de morrer. Aqui vocês podem observar no versículo 18 e versículo 19: em verdade digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará por onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus estava narrando a morte de Pedro, como Pedro morreria, como seria o seu fim. E agora imagine a cena: você e Jesus caminhando na areia da praia, depois de todos esses acontecimentos, depois da grande decepção de Pedro. Agora Jesus caminha com Pedro na areia da praia e começa a explicar
você como você iria morrer. Você talvez ali na casa dos 20, 30 anos, e Jesus contando para você como você iria morrer. Como que é seu nome? O seu. Como? Rubens. Imagine Rubens. Jesus caminhando com você, talvez na fase mais produtiva da sua vida. E Jesus falou assim: Rubens, você vai morrer assim, vai acontecer isso, vai acontecer tal tragédia na sua vida, e depois você vai morrer. Você já imaginou? Imaginou uma situação dessa? O desespero de Pedro. Rubens, só foi uma suposição, tá? E caminhando, imagine o desespero de Pedro. E Pedro tenta olhar para o horizonte no seu desespero, para ver se agarrar alguma esperança, talvez alguma coisa boa. E Jesus e Pedro olhando para o horizonte, ele olha para trás, e quem que vinha seguindo? O que o texto bíblico diz? Quem vinha seguindo de longe? O discípulo amado. Quem era o discípulo amado? João. E aí Pedro faz a seguinte pergunta: tudo bem, Senhor, eu vou morrer assim, o meu fim será este, as tragédias serão essas, tudo bem, mas e quanto a este, e quanto a João? E Jesus dá uma resposta dura para Pedro: Pedro, o que você tem com isso? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, não é da sua conta. Quanto a ti, Pedro, segue, faz o que eu te pedi. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro seguiu o seu caminho. E quando nós abrimos nossas Bíblias, virem 2 páginas, Atos capítulo 4, versículo 12, um dos textos mais impressionantes da Bíblia. Pedro, quando questionado, ele responde desse jeito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, momentos antes desse encontro com Cristo, ele havia negado, ele havia amaldiçoado, ele havia condenado. Agora Pedro tem um encontro com Cristo, e olha o que acontece na vida de Pedro depois que ele tem um encontro com Deus. Por 3 anos e meio, Pedro queria ser o mais notado. Pedro queria todas as luzes nele, todos os holofotes, todos os brilhos, todas as luzes, todos os olhares, todos os flashes. Pedro queria nele. Agora Pedro teve um encontro com Cristo, e Cristo explicou para ele que uma vida ao lado de Cristo não é uma vida de brilho. A vida ao lado de Cristo muitas vezes é uma vida de agruras, uma vida de negação. Mas agora Pedro entendeu. Agora Pedro entendeu a mensagem. Por 3 anos e meio Pedro não havia entendido o recado. Mas agora naquele encontro, naquele momento, a partir dali, daquele encontro com Cristo, agora a vida de Pedro é outra. Agora Pedro entendeu tudo o que ele precisava entender. Ele entendeu que não era brilho, ele entendeu que não era fama, ele entendeu que não era poder, ele entendeu que uma vida de sucesso ao lado de Cristo é uma vida de renúncia, é uma vida de amor sincero a Deus, é uma vida de pregação de evangelho, é uma vida de anunciar às outras pessoas. Pedro agora estava compreendendo o que Deus queria da vida